Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Vamos aplaudir o Santo Evangelho. Queridos irmãos e irmãs, nós lemos na primeira leitura: Feliz o homem que confia no Senhor. Um texto maravilhoso do profeta Jeremias. A nossa confiança só pode estar em Deus. Só Deus pode dar um sentido à nossa existência e à nossa vida. Quando nós colocamos a nossa confiança em outras coisas, em geral, nós nos decepcionamos. O homem que confia no Senhor, ele vai sempre se rejuvenescer, ele sempre vai receber graças especiais e ele vai caminhar nos caminhos de Deus. Então, por isso, nós lemos hoje na liturgia essa linda leitura do profeta Jeremias. Ele diz: Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como a árvore plantada junto às águas. Também, na segunda leitura, nós encontramos São Paulo falando da ressurreição. Todos nós já entramos nesse mistério da ressurreição pelo nosso batismo. São Paulo quer dizer que nós estamos neste mundo de passagem. Caminhamos para a ressurreição e Cristo já abriu esse caminho. Os cristãos sempre celebraram nos domingos a ressurreição de Cristo. Mas cada domingo nós podemos dizer que nós também celebramos o nosso batismo e a nossa ressurreição. Nós estamos aqui como peregrinos para a eternidade, construindo o reino de Deus, mas com alegria, porque em si nós já fomos salvos pela morte de Cristo na cruz. E quando nós somos batizados, nós participamos da morte e da ressurreição de Cristo. E todo domingo nós celebramos isso. Na verdade, todo domingo nós celebramos a ressurreição de Jesus Cristo. Nos primeiros séculos, os cristãos liam no Evangelho, todo domingo, uma das narrativas da ressurreição. Mas, claro que depois a Igreja, com o desenvolvimento do ano litúrgico, até para o ensinamento de Jesus, dividiu os Evangelhos
como hoje nós lemos, em 3 anos, para que também os fiéis fossem instruídos pelas palavras do Evangelho. Mas, na verdade, cada domingo nós estamos celebrando a ressurreição do Cristo e a nossa salvação, salvação eterna que recebemos de Jesus Cristo. E hoje nós temos também o Evangelho das Bem-aventuranças, que é o programa de vida dos cristãos. Jesus, na verdade, foi quem viveu essas bem-aventuranças. Claro que por mais que nós nos esforcemos, sempre nós estamos limitados diante dessas bem-aventuranças. Mas é um programa de toda a vida, de conversão, de esforço, até o dia da nossa morte. Então, as bem-aventuranças, elas mostram o programa do Evangelho. Nós podemos dizer que é a constituição desse reino de Deus. O reino de Deus, ele se constrói através das bem-aventuranças. E os nossos irmãos santos e santas, eles viveram essas bem-aventuranças de modo heróico. Por isso são chamados de santos. Queridos irmãos e irmãs, nós celebramos a posse como capelão militar de Padre Daniel, sergipano, como tantos dos nossos irmãos do sacerdócio, tantos irmãos que se dedicaram a Deus. Também temos sergipanos nesta arquidiocese, no nosso mosteiro, como o nosso bispo de Petrópolis, Dom Gregório. Sergipe sempre foi um estado muito querido. E a cidade de Aracaju é um exemplo de cidade bem organizada e de um povo altamente acolhedor. Sergipanos são sempre pacíficos, trabalhadores e bondosos. E hoje nós temos a posse de Padre Daniel, já major do Exército, que harmoniza essas duas vocações numa única vocação, de militar e de sacerdote, conforme uma tradição muito antiga que já vinha da Idade Média. Em todas aquelas cavalarias que iam para a Terra Santa, os cavaleiros da Idade Média, existiam os militares das armas e sempre existiam os capelães que acompanhavam essas cavalarias, essas ordens de cavalaria, para cuidar da espiritualidade. Os cavaleiros iam para a Terra Santa para retomar os lugares santos, para proteger os caminhos da Terra Santa para os peregrinos, e no tempo de paz praticavam a caridade, cuidavam dos pobres, dos doentes. Essas ordens de cavalaria que tinham o estatuto do abade São Bernardo de Claraval, depois deram origem aos exércitos nacionais das nações, que continuaram tendo sempre também essa assistência religiosa ao longo dos séculos. E o nosso país, marcadamente de tradição católica, também, desde o início, teve os seus capelães militares. Hoje também, existem capelães também da Igreja Evangélica, mas todos trabalhando para a espiritualidade, para que todos possam viver a sua fé. E a missão do capelão é justamente essa: assistir os fiéis da capelania, a família militar, os oficiais, os praças, as suas famílias, seus filhos, dando a tradição e transmitindo os sacramentos e os sacramentais, assistindo também espiritualmente, acompanhando, para que cada um possa cumprir também a sua missão como cristão, como católico, vivendo com alegria a sua fé, se sentindo também assistido, já que os militares têm uma vida diferenciada, certamente com muitos sacrifícios, sobretudo por causa
das transferências e também de uma disponibilidade em qualquer momento. Os militares diz que não tem hora para o trabalho, são chamados a qualquer momento, são enviados, são transferidos, são convocados. Então tem um regime muito especial e às vezes muito difícil. E por isso é tão importante a assistência espiritual, como também a assistência médica, assistência psicológica e tantos outros trabalhos que o Exército pode proporcionar para a tropa. Mas assim celebramos com alegria a sua posse nesse dia, uma nova etapa na sua vida. Todos os padres, todos os religiosos, somos missionários, somos enviados pela Igreja para serviço da Igreja em qualquer parte do mundo. Às vezes até mesmo nós monges, que deveríamos ficar num único mosteiro, às vezes também somos levados a outras regiões e a outros mosteiros. Mas tudo para o serviço da Igreja, para proclamar e levar a mensagem da redenção e da salvação. O sacerdote, capelão militar, ele celebra os mistérios da nossa redenção. Ele atualiza a salvação de Cristo para os fiéis dessa capelania. Quando ele batiza, é Cristo que batiza. Quando ele perdoa os pecados, é Cristo que perdoa os pecados. Quando ele celebra os casamentos, é Cristo que celebra. O padre, ele é canal. Ele não é o dono da graça. Ele é o canal da graça para o povo de Deus. Por isso, nós foi dada a ele a estola. Mas justamente para mostrar isso, é o poder sacerdotal que vem do próprio Jesus Cristo pela ordenação sacerdotal. O padre age em nome de Jesus Cristo para a santificação do povo de Deus. Então esse é o mistério que nós estamos celebrando hoje, celebrando a sua posse, uma nova etapa na sua vida, nessa cidade de Salvador, aqui nesse 19º Batalhão dos Caçadores, tão antigo. Há 2 anos atrás nós celebramos aqui o centenário desse batalhão, tão importante na história da Bahia e do Exército Brasileiro, que tem as suas raízes na independência do nosso país, que nós estamos celebrando nesse ano. Então, peçamos a proteção de Deus, as bênçãos de Nossa Senhora para Padre Daniel, para que ele cumpra com alegria a sua missão nessa capelania militar e possa levar a todos a alegria do Evangelho, né? Com a sua vida de militar, com a sua vida de sacerdote, possa testemunhar o Cristo ressuscitado nesta capelania. Vamos agora dar continuidade ao rito de posse do novo capelão militar. Neste momento, com o convite de Dom Emanuel, nosso novo capelão irá professar a fé cristã, fé e o juramento de fidelidade. Eu, Padre Daniel Francisco de Souza, creio firmemente e professo todas e cada uma das verdades que estão contidas no símbolo da fé, a saber, creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem.
Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo o seu batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém.